Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda temporada do Nalu Podcast. Eu sou Camila Tenório e essa é a maternidade que é sobre você. Você sabe identificar quando a visão do seu pequeno não vai bem? Bom, eu trouxe hoje uma especialista no assunto. Hoje, a oftalmopediatra, doutora Aline Ramos. Oi, Camila. Prazer receber você, viu? Prazer pelo convite. Muito obrigada por ter aceitado aqui o convite. Realmente, assim, é uma dúvida que a gente tem bastante. Mas antes de começar, eu queria aqui lhe dar alguns mimos, que a gente tá chique, menina. Olha aqui, 3K. É um cupcake fitness maravilhoso. Você vai comer, tô falando sério, você não vai achar que isso aqui é fitness, não, meu amor. Maravilha. É uma delícia. Tanto para os nossos filhos, como para a gente também, como tá de dieta, que é maravilhoso. Ela faz bolos, cupcakes, enfim. Tudo uma delícia, super docinho. Trouxeram esse mimo para você. Obrigada. E o Café Próspero também trouxe, porque a gente está chique, menina, como eu disse. Um kit maravilhoso para você. Obrigada mesmo. Muito lindo. E porque a gente está chique mesmo, mulher. A gente trouxe também aqui o da Camila Barros. Um desconto, um super desconto para você lá no salão dela, que é maravilhoso. Não sei se você chegou aí. Sim. Mas é maravilhoso. Então, aqui para você. Obrigada mesmo. Entendeu, amiga? Como a gente está chique nessa temporada. Demais, viu? Mas vamos lá ao que interessa. A Aline estava lendo uma pesquisa que mais de 50% dos pais, eles não conseguem identificar quando realmente a visão do seu filho não vai bem. E às vezes, quando levam ao oftalmopediatra, já está um pouquinho mais avançado isso. Principalmente quando a criança é menorzinha e você, às vezes, ela não consegue falar direito, né? Agora temos as voltas às aulas. Nós temos a questão quando o bebê também nasce. Enfim, diversos fatores que eu queria que você esclarecesse um pouquinho para a gente ter realmente uma visão diferente para poder olhar os nossos filhos e entender um pouquinho e levá-los ao especialista, né? Sabe qual é o grande problema, Camila? Que muitas vezes não vai ser percebido nada. Por mais que a criança, às vezes, tenha coisas sérias, problemas sérios de visão, e você não vai perceber. Você é uma mãe negligente, culpada, porque isso é o que eu vejo no consultório. Muitas mães se culpam. Se culpam por não ter visto, se culpam por não ter percebido. Mas é porque não dá para perceber. Se a criança ela tem mecanismos de adaptação, mecanismo para poder camuflar aquela dificuldade, tá? Então, isso não vai passar batido pelo pai, pela mãe, pelo pediatra, tá? Porque muitas coisas não são perceptíveis. E já só vai ser perceptível a consequência disso. Então, imagine uma criança, por exemplo, que enxerga bem por um olho e pelo outro não. Então, tem pessoas que perdem um olho num acidente e dirigem. Imagine uma criança que nasceu desse jeito ou tem uma dificuldade, um grau maior num olho do que no outro. Então, ela passa a fazer todas as atividades, todas as tarefas, normalmente ela como se nada tivesse acontecido. Né? Exatamente. É muito comum a gente ver no consultório assim, doutora, eu estou trazendo por precaução. Mas o pediatra pediu, mas ela vê uma formiguinha no chão. E até quando a gente vai dizer, um olhinho é bom. Ela faz tudo por conta desse olho, porque o outro não é tão bom assim. Como assim? Como que eu nunca vi? E aí vem aquela culpa, mas será que eu não prestei atenção? E será que foi a babá que não viu? A avó que cuida dela que não percebeu? Não, muitas vezes não vai perceber. Então, problemas assim, que podem ser possíveis de serem passados batidos mesmo. Por isso que é tanto o nosso foco, é tanto a nossa luta, sabe? Como oftalmopediatra, junto aos pediatras, na verdade, para que a gente trabalhe com prevenção. Oftalmopediatria é prevenção. Então, não dá para esperar acontecer para tratar. É igual a levar os filhos no pediatra regularmente. Você não vai esperar ele adoecer para você levar. É uma prevenção, exatamente. Né? Você vai levar ele para ele examinar. E, mãe, a cabecinha dele não está dentro do tamanho que a gente espera que seja normal. Vamos ver o que é que está acontecendo. Na oftalmopediatria é a mesma coisa. E se você preza por peças atemporais e super sofisticadas, você precisa conhecer Além do Encantamento. É uma loja infantil de roupas e eu trouxe um super desconto para você. As 5 primeiras pessoas que derem um oi lá no WhatsApp das meninas vão ganhar 10% de desconto em cima desse vestido aqui. Olha que coisa mais linda. Eu já garanti o meu. Corre, que é por tempo limitado. Pra gente iniciar isso que você falou, achei muito interessante, me veio o link aqui.
Assim que nasce o bebê, a gente normalmente, quando leva, é quando tem alguma indicação que o pediatra pede, enfim. Mas qual é realmente a frequência adequada? Quantos meses eu devo levar assim que meu bebê nasce para um oftalmopediatra? Como é que é essa logística? Antigamente, a consulta precisava ser feita ao nascer. Tá? Então, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica percebeu que isso, dentro da nossa realidade do Brasil, é muito difícil. Né? A quantidade de oftalmopediatras no Brasil é muito pequena, comparada à quantidade de oftalmologista geral. Isso. Então, hoje, se estipulou pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que a primeira consulta do bebê seja feita aos 6 meses de idade. Certo. Ah, mas eu posso fazer o exame do meu filho com 1 mês, 2 meses? Tem muito pediatra que pede para fazer no primeiro trimestre. Mas o objetivo ali é examinar o fundo do olho, tá? A primeira consulta, onde a gente vai ver visão, se tem desvio, se não tem, qual é o grau da criança, se tem aquela consulta completa é aos 6 meses de idade. Depois dos 6 meses, a gente faz um acompanhamento a cada 6 meses até a criança completar 2 anos. Com 2 anos, a gente tem 90% da visão já desenvolvida. E aí, a gente falta 10% para desenvolver. Esses outros 10% vai se desenvolver até os 7, 10 anos de idade. Interessante, isso não sabia, não. Muito interessante. E aí, a gente vai examinando anualmente até os 10. Então, essa rotina, ela cobre todo o desenvolvimento da visão. Porque a gente olha um bebezinho, ele olha para os nossos olhos, mamando. Com certeza, estou olhando aqui, com certeza. Né? Mamando, olhando para o seu rosto. Ai, como ele olha tudo. Quando o pai chega, ele sabe que o pai chegou, doutor. Ele olha para o pai, ele ri. Isso. A vovó faz a gracinha, ele ri para a vovó. Como ele não está vendo? Ele não enxerga. Essa, eu acho que é a coisa que os pais mais ficam surpresos. Né? E quando eu mostro a foto de como é que seu filho está enxergando agora. Né? Ele vê, ele sabe que tem uma pessoa, ele sabe que tem... Mas ele não vê os detalhes que a gente vê. Que a gente vê todos os detalhes em 3D. Que a gente vê os cílios, que a gente vê aquela perfeição. Ele não vê ainda. Não vê, né? E aí, para que ele chegue assim, a enxergar como a gente enxerga hoje, não pode ter nada errado. Se tiver alguma coisa errada no meio do caminho, ele vai parar o desenvolvimento. É como uma criança que nasceu com algum probleminha numa perninha e que não teve um estímulo naquela perna. Ela vai andar mancando, ela não vai conseguir andar. Então, se a gente não descobrir antes e cuidar, ela não desenvolve o andar. A gente também não consegue desenvolver o enxergar. Entendi. Aí, no caso, o ideal hoje é com pelo menos até 6 meses você leva a primeira vez ao oftalmopediatra e depois... Anualmente? De 6 em 6 meses, até os 2 anos. Certo. E anualmente até os 10. Anotaram aí, né, amigas? Tá. Lembrando que existe algo que acho que talvez seja uma coisa muito meio perguntada, né, pelos pais sobre o teste do olhinho. Boa. Tá? Então, assim, o teste do olhinho, ele foi desenvolvido... Tá? Para que seja feito nas maternidades. Então, o teste do olhinho, com esse nome, teste do olhinho, teste do reflexo vermelho, como a gente chama, ele é para ser feito nas maternidades. Isso, quando foi desenvolvido, virou lei, tá? Virou lei nos estados, leis nos municípios, e isso conseguiu salvar muito a visão de cegueira das crianças. Sim. Por quê? Porque o principal diagnóstico do teste do olhinho é a catarata congênita. Porque quando o pediatra olha através de uma maquininha, de uma luzinha que ele olha na maternidade, ele não consegue ver que tem grau forte. Tem que ver o fundo do olho, né? Ele não consegue ver o fundo do olho, ele consegue ver uma cor, uma luz vermelha. A nossa retina é vermelha. Então, ela é vermelha alaranjada. Se ele bota essa luz e ele consegue enxergar esse reflexo, é porque a luz consegue entrar, passar por todas as estruturas do olho, bater na retina e me dar essa cor. Entendi. Se eu não consigo ver o reflexo, alguma coisa está bloqueando a entrada de luz nesse olho. E, geralmente, é a catarata congênita. E por que ela é tão importante ser diagnosticada? Porque o tratamento é feito nos primeiros meses de vida. A cirurgia precisa ser feita nos primeiros meses de vida. Então, o teste do olhinho tem salvado muito a visão dessas crianças de uma cegueira. Então, o pediatra quem faz esse exame. Então, ele vem, o pediatra faz, o exame está alterado. Sim. Eu não sei o que é.
mas eu não estou conseguindo ver esse reflexo. Uhum. Aí ele vai com urgência. Se não for isso, geralmente os pediatras pedem para que dentro desses 6 meses ele faça a primeira consulta. Entendi. Tá? Então, isso seria... Se você quer pecar por excesso, quer ainda ser mais cuidadoso, faça uma avaliação da retina dessa criança nos 3 primeiros meses de vida. Anotou também aí, né, amiga? Então, vamos resumir. Então, teste do olhinho na maternidade, tá? A primeira consulta aos 6 meses de idade. Se você, assim como eu, ama enfeitar o cabelo da sua pequena, você precisa conhecer a loja Charminho. Eu trouxe aqui até a última coleção de Páscoa que vem aí. Olha que coisa linda. E a gente bolou um super desconto para você. As 5 primeiras pessoas que derem um oi lá na loja Charminho vão ganhar 10% de desconto em cima de qualquer kit que tiver disponível. Corre que é por tempo limitado. Se você quiser saber mais detalhes sobre a retina dessa criança, fazer uma avaliação do fundo do olho no primeiro trimestre, tá, dessa criança. E aí, depois dos 6 meses, a cada 6 meses, você vai acompanhando essa criança até os 2 anos dela. Passou dos 2 aninhos, anualmente até os 10 anos. Isso a gente cobre todo o desenvolvimento da visão da criança. Tá? Perfeito. E agora, minha dúvida também, quanto mãe, eu sei que a sua também, amiga, é o seguinte... Voltou às aulas. Sim. Voltou às aulas e, assim, eu tenho 2 perguntas para você. Eu tenho uma filhinha, vai fazer 3 anos. E aí, tem muita brincadeira de bola, não sei o quê. Vai lá, machuca o olho. Como é que eu faço? Tem alguma forma, doutora, de prevenção? Porque as escolas não têm isso hoje, né? Não tem essa forma de óculos ou alguma coisa que possa prevenir. Porque é muita brincadeira de bola, aí cai, pula, enfim, pula, muitas coisas. Tem algum tipo de prevenção, alguma coisa que a gente possa usar como prevenção se o filho tiver um olho mais sensível ou algo nesse sentido? Em criança pequena, nessa idade assim, pré-escolar, vamos dizer assim, a gente fala que o cuidado é do supervisor. Sim. Tá? Nós, mães, não estamos na escola. Então, se a gente está falando de escola, a supervisão é escolar. Tá certo? Então, a gente, quando vai colocar os nossos filhos, a gente precisa saber, quando ele é pequenininho, quantos cuidadores tem nessa sala? Perfeito. Quantos alunos tem nessa sala? Quantos professores para cada aluno? Porque criança se machuca. Criança brinca, criança tem que ser livre, não tem que ficar podada. Criança tem que ficar parada, exatamente. Não é? Mas aí precisa ter um adulto supervisionando. Muitas vezes, na hora do pátio, do recreio dessa criança, é a hora que os professores vão descansar. Eles precisam dessa pausa, eles precisam desse descanso. E nesse momento, quem é que vai supervisionar essas crianças no pátio? Porque é nesses momentos que acontecem os acidentes. Exatamente. Tá? E aí, já acontece assim, meu filho pequeno, né, eu estudava numa escola que o pátio era de areia. Então, o acidente mais comum era encher a mão de areia e jogar no olho do outro. Sim. Era o que mais comum. Meu filho fez várias fantasias de pirata, né, ao longo do tempo. E, mas era culpa... Não, é uma brincadeira de criança, né? Eu levava isso com naturalidade, e até por ser oftalmo, a gente fica um pouco mais tranquila, porque a gente sabe que aquilo vai melhorar. Mas existem acidentes, realmente, que deixam a gente mais preocupados. Então, objetos pontiagudos não podem estar perto da criança. Um lápis pode fazer acidente sério. Já tive pacientes que teve realmente lesão corneana, coisa séria, por conta de um lápis. Um lápis que, assim, às vezes está na mão de uma criança e ela só vai puxar para ela. Meu Deus, né? Muito sério. Me dê, porque nessa idade tem muita troca do brinquedo, isso, né? O brinquedo é meu, isso aqui é meu. Isso aqui é seu, isso é meu. E aí ele puxa. Quando ele puxa pros olhos dele, né? E machuca. Eu já tive, sabe aquelas molinhas de brinquedo que você... Sei, aquela que você faz assim? Uma pulseirinha, né? Então, eu já tive, assim, dentro de uma escola, um segurou de um lado, o outro segurou do outro. E aí, brincando, esticaram para ver até onde ela esticaria. Só que um soltou. Meu Deus. E foi bem no olho do outro. Aí, sim, fez um probleminha mais sério, tá? Então, assim, existem várias coisas que tem que ter supervisão. Dizer, vamos brincar assim, não, porque isso pode machucar, você pode tirar. Então, tem que ter a supervisão. Não vai deixar de brincar, vai deixar sentado, parado no canto. Mas é a supervisão. Então, objetos pontiagudos, porque é muito comum falar assim, coloque tesoura sem ponta, né? Acho que é o que mais acontece na lista de materiais, é tesoura sem ponta. Mas a gente tem que pensar que lápis, mesmo que seja o giz de cera, acontece de numa brincadeira de puxa para cá, isso bater no olho.
tá? E não é intencional, não teve nenhuma causa, e não é culpa da criança ou culpa de ninguém. Acidentes acontecem, mas precisam tentar ao máximo, tentar ser evitados com supervisão. É o único jeito, entendeu? Então, criancinhas, mamães, vamos ficar atendendo nas escolas, né? Porque realmente supervisão para tudo, acho que essa primeira infância, assim, ela é muito delicada para essas criancinhas menores. Eu sinto isso com a minha filha. Você realmente, porque assim, fala, mas às vezes não fala direito e ainda está aprendendo a se comunicar, a se expressar, e a mãe fica naquela, como é que eu faço? Então, realmente, É engraçado que a gente fala muito de escola, né? Porque eu acho que tem esse medo da mãe, porque não está sob a minha responsabilidade. E eu não estou vendo, meu Deus, e agora? Né? Então será que vai acontecer alguma coisa com o meu filho? Eu acho que quando a gente coloca um filho na escola, a gente sofre mais do que eles. Com certeza. Né? Com certeza. Então, a gente fica achando que tudo vai acontecer com ele porque ele não está perto de nós. Mas as estatísticas mostram que a maioria dos acidentes são domésticos. Passada. A maioria dos acidentes são em casa. Produto químico, tá? O esmalte da mãe bateu no olho, pegou um produto de limpeza, tá? Que estava em acesso fácil e aspirou ou deixou cair no olho. Sim. Então, assim, a maioria dos acidentes são em casa. Verão chegou e estamos de dieta, né, amores? Olha só, pensando nisso, a gente preparou outra super promoção para você. 10% de desconto em cima do kit Cupcake. Gente, é 3K, são de doces funcionais, feito com biomassa e zero lactose. Para as 5 primeiras pessoas, corre lá no WhatsApp deles para pegar o seu. Meu Deus, eu sabia que tinha, mas não sabia que era tão alto essa estatística, né? É alta. A maioria dos acidentes, eles são domésticos. Muito passada, queridas, vamos ter cuidado. E aí eu queria saber também, para as mães de crianças maiores, hoje nós temos a televisão muito forte, as telas. Eu queria entender como é que funciona isso para a nossa saúde ocular. Porque hoje em dia, os adolescentes, crianças, enfim, até crianças pequenas, né? Hoje, as telas em si, o celular, a própria televisão faz muito parte do nosso dia a dia. Como é que a gente faz para reduzir isso? Porque eu acredito que deve ter alguma coisa relacionada à saúde ocular dessas crianças que não seja algo positivo. E realmente, como é que interfere isso na saúde dos nossos filhos? Você falou assim, você começou a pergunta falando para os maiorzinhos, mas a gente está vendo essa faixa etária cada vez mais cedo. Muito cedo. Né? Quem nunca viu num restaurante os pais comendo e a criancinha sentadinha na cadeirinha, pequenininha, aí para poder os pais terem um pouquinho de sossego, né? Os pediatras, aí não sou eu falando, os pediatras falam que as redes sociais, os celulares, as mídias sociais, as mídias digitais, elas são a nova chupeta. Maravilhosa essa comparação. Então, é a nova chupeta. Então, é quando eu consigo, às vezes eu não tenho rede de apoio, eu não tenho ninguém em casa, eu preciso cozinhar, eu preciso ajeitar a casa, e aquele momento, então, a frase que eu mais escuto no consultório é quando ele fica quieto, doutora. É quando eu consigo fazer as coisas. É o que eu tenho para fazer, é o que eu consigo. Antigamente, a criança tinha muita gente para brincar, muita criança no condomínio, muitos primos, muita gente, e agora não. E agora termina aqui, eu tô muito sobrecarregado em cima dos pais, da mãe, principalmente, e ela precisa ter um momento de sossego. Mas a gente tem que entender que as telas, elas precisam entrar o quanto mais tarde for necessário, tá certo? A gente não seria hipocrisia da minha parte falar, não tem como dar telefone, não tem como dar televisão, porque a gente sabe que faz parte da geração deles. Isso. Tá? Tudo na vida, eu digo que tudo na vida é bom senso. Tá? Então, assim, a televisão, ela sempre esteve aí. Sempre. Desde a geração dos nossos avós. Né? E isso nunca foi um problema. Nem para a saúde mental, nem para o comportamento dessa criança e nem para a parte visual. O que a gente está vendo é um exagero da televisão, com conteúdos muitas vezes impróprios, tá? O que altera muitas vezes a parte mais comportamental até do que visual. E aí, quando a gente vem para a parte visual, é quanto mais perto. Então, a televisão não é um problema. O videogame que você joga, principalmente com sem fio, né? Com controle sem fio, também você fica a uma distância da TV. O problema é quanto mais perto do olho você vai trazendo. Então, o tablet e o celular hoje... Que é muito comum, né? Utilizarem mais o celular e o tablet em si do que a televisão. Porque tá perto. E o que acontece? Eu falo muito assim, deixa a televisão, mas ele gosta de ver um videozinho no YouTube, um programa tal. Eu falei, coloca na TV. Nossa TV hoje em dia é muito fácil, né? Mas aí, o que
que eles não querem. Por quê? Porque eles se acostumaram a trocar muito fácil de um programa para o outro. Exatamente. Então, às vezes, eles são pequenininhos. Então, com o dedinho ali, ele já coloca o que ele quer. E ele não sabe, muitas vezes, manipular o controle para poder colocar o que ele quer. Aí eu digo, ensina, fica do lado, mostra como é que faz. Porque se ele aprende o fácil, realmente ele não vai querer a TV. Mas o quanto mais tempo de tela perto, tá? Então, são atividades próximas do olho, maiores as chances de miopia. Miopia. O que seria miopia, doutora? Que é a dificuldade de ver de longe, né? Que é hoje, se vocês colocarem lá no Google, epidemia de miopia. Vocês vão ver que já está virando não só epidemia, e sim uma pandemia, porque está em vários continentes, é o que a gente chama de pandemia, quando atinge mais de um continente. Então, isso já está explodindo no mundo inteiro. É uma nossa preocupação hoje em dia como médico, porque preocupado com a saúde física como um todo, né? E nesse caso, o visual da criança. Sim. Porque a gente acha que miopia é só o óculos, né? E quando crescer, ele opera. Exatamente. É um pensamento, já que a gente tem enraizado, né? É a pergunta que a gente mais escuta. Mas, ele é míope, mas quando ele crescer, ele pode operar, aí, né, doutora? Tudo bem, né? Então, tá tudo bem. Quando, na verdade, não é isso, tá? A miopia, ela tem a característica de aumentar sempre. Ela não para. Uma vez míope, você vai ser sempre míope. Se a gente fizer uma continha, e a gente pensar que a miopia, ela só para e só estabiliza aos 20 e poucos anos de idade, quanto mais cedo essa criança começar a miopia, mais míope ela vai ser. Porque a miopia ela vai crescer anualmente até os 20. Digamos que a criança comece a usar óculos por miopia com 5 anos de idade. Ela tem 15 anos ainda de aumento de grau. Sim. Se ela aumentar 1 grau por ano, ela vai ter 15 graus, mais os que ela já tem agora. Sim. Então, acima de 7 graus de miopia, a gente tem muitos problemas na retina. É uma criança com maiores chances de glaucoma. É uma criança com maiores chances de descolar essa retina e perder a visão. É uma criança com muitas chances de evoluir para o que a gente chama de deficiente visual. Por isso é o nosso medo. A gente não está preocupado só com a estética. A gente pode botar uma lente de contato, pode operar. E nossa preocupação não é estética. Senão não teria essa repercussão toda. Tá? Então, do ponto de vista visual, a nossa preocupação com a miopia é dela aparecer, eu gasto muito tempo no consultório mostrando fotos de como fica a retina, como é a visão do seu filho hoje, como ela pode ficar, porque a gente acha que é só uma questão de óculos. E não é. E não é. A miopia não é. A miopia, ela aumenta, e o que a gente tem visto é pais que não são míopes, há famílias que não tem ninguém míope, e as crianças com miopias muito altas. Muito por conta das já telas. Comprovado cientificamente. Então, que coisa, eu não sabia, amiga, tu também não? Então, a questão também das telas, assim, de perto, como você falou, pode gerar a miopia na criança. Pode sim. É o que você tem visto muito hoje? Hoje já comprovado, tem 2 fatores que eu acho que é importante assim, frisar aqui, tá? Para o aumento dessa epidemia de miopia. Primeiro, maior quantidade de tela de perto. De perto. Na verdade, de esforço visual de perto. Certo. Uma criança que estuda muito, que lê muito, também pode desenvolver miopia? Pode. Mas se você parar para pensar, quanto tempo essa criança consegue ficar parada lendo, estudando, lendo um livro, sem parar? Uma criança. Né? Será que ela não vai parar, se levantar, tomar uma água, voltar? Agora, quantas horas você consegue imaginar uma criança mexendo de um vídeo para o outro, de um jogo para o outro, tentando jogar até zerar aquele jogo? Ela é tão entretida e tão submersa naquele mundo ali digital que a gente perde o tempo. A gente perde, a gente sabe. A gente é adulta, a gente sabe que a gente perde o tempo naquilo ali. Então, a gente fica muito mais tempo do que o estipulado. Então, esse é o fator, um dos fatores que tem contribuído. E o outro é a ausência de uma atividade externa sob luz natural. Então, as crianças hoje em dia estão mais dentro de casa, trancadas dentro do quarto ou da sala. Sim. E eu tenho certeza que muitas mães vão identificar isso, principalmente quem tem filhos maiores, tá? Então, ficam dentro do quarto. Se deixar, quer comer dentro do quarto, tudo é dentro do quarto, sob uma tela. Então, eu tenho ausência de luz natural, porque a luz do sol, ela produz um hormônio que protege a minha retina. Não sabia disso. E eu tenho a tela que faz aumentar as doenças da minha retina. Então, se eu não tiver um equilíbrio da produção desse hormônio com as alterações estruturais que a atividade de perto provoca no meu olho, eu vou ter uma balança desequilibrada. Eu vou ser míope com outros problemas visuais também.
Né? Então, esse já é comprovado. São os 2 fatores que são comprovados. A ausência de luz natural e muitas vezes fazem, brinca ao ar livre, brinca quando ele chega da escola. Estuda de manhã ou à tarde? Estuda à tarde. Então, ele vai brincar ao ar livre à noite. Não funciona. Entendi. Ele não precisa ser como vitamina D, que a gente tem que estar exposto Um ao tempo sol, determinado. mas né? é brincar sob luz do dia. Eu não sabia disso. Eu nunca ouvi falar sobre essa questão da luz natural. Que ela... Complementa aí, né? Ela ajuda na produção de dopamina, que é o hormônio que vai proteger essa retina. Que vai proteger a retina. Isso, vai proteger o nosso olho para evitar esse alongamento do olho, essas alterações estruturais que o olho vai sofrer para desenvolver miopia. Então, a gente precisa... Eu costumo falar assim, você mora numa casa, você tem um jardim, tem um quintal, mas está dentro do quarto, dentro da sala, trancado com a cortina fechada no blackout, né? Vai mexer no celular, vai para a varanda. Mexe lá, porque pelo menos você tem essa iluminação natural. Tanto que o nosso boom de miopia foi na pandemia. Porque nós ficamos mais dentro de casa. A gente não podia sair, né? Com aulas online. Com aulas online, é isso aí. Que coisa. Explodiu a quantidade de miopia. E assim, realmente, eu acho muito interessante trazer um oftalmopediatra, porque é algo pouco se falado. Sim. Principalmente sobre essa questão infantil, assim, das crianças, adolescentes, enfim, eu acho pouco falado. E eu sinto que os pais ficam um pouco perdidos de, como você falou, ainda mais sendo algo que é muito silencioso. Que você, se não tiver monitoramento, você pode ali se perder. A criança está com alguma coisa ali e você não perceber mesmo. E deixa eu tirar uma dúvida. Eu conversando com outras mães também, e assim, inclusive minha filha faz muito isso e a gente sempre está ali, ela coça muito o olho. Muitas e muitas crianças coçam muito o olho. E a gente sabe que causa uma série de coisas. Eu queria que você também aqui falasse pra gente sobre as questões de prevenção nas habilidades da criança, né? O que não é legal, o que é bacana. Também outra dúvida, se colocar colírio. Estou aqui me consultando, gente, com certeza. Se pincar colíriozinho, lubrificante todo dia é legal, ajuda para aquela criança que coça muito o olho. Como é que a gente pode fazer para prevenir a saúde ocular dos nossos filhos? E definitivamente eu não acordei assim, meu amor. Passei lá no estúdio da Camila Barros e olha, fiquei uma diva. E pensando em você, a gente preparou o seguinte: 10% de desconto em cima de qualquer serviço lá do estúdio. Para 5 primeiras pessoas que falarem lá com o pessoal via WhatsApp. Corre, que é por tempo limitado. Tudo em criança, eu costumo dizer, por que ela está fazendo aquilo, tá? A criança, ela não é um mini adulto. Exatamente. Ela tem a sua particularidade, né? Então, se ela está coçando o olho, ela está coçando o olho por quê? Porque está coçando ou porque tem alguma coisa incomodando ela. Tem um cisco nesse olho, ela está com dificuldade de enxergar, porque as crianças, quando ela tem uma dificuldade para focar, ou está fazendo a tarefinha, ela não consegue, ela bota a mão no olho para tentar ver se aquilo limpa, para ver se melhora. Então, não tá coçando por quê? Primeira coisa. Porque a criança, quando o olho está coçando, muitas vezes as mães falam para mim assim, já segurei tanto a mão dele, mas ele coça assim mesmo. Se estiver coçando, ele vai coçar. E a gente não vai estar sempre para estar segurando a mão da criança. Imagina uma pessoa está querendo coçar o seu olho e você está segurando a sua mão. Né? Então, se tiver com vontade de coçar, ele vai coçar. Porque existem algumas causas para estar coçando. Uma criança alérgica, que tem rinite alérgica, que coça o nariz, coça a garganta, coça o ouvido, coça a pele, coça tudo e coça o olho, né? Então, a gente tem que tratar a alergia. Não adianta estar só botando colírio para cuidar daquilo momentaneamente, se aquilo vai ficar se repetindo. Tem que tratar a causa, né? Tem que tratar a causa. Tá coçando o olho por quê? O olho tá ressecado? Será que tá ficando muito tempo na tela? E aí tá ressecando o olho? Porque hoje em dia a gente tá vendo criança com doença de adulto. Olho seco não era algo que a gente via em criança. Hoje em dia a gente já vê. Tá coçando o olho porque tá precisando de um óculos e ela tá com dificuldade de focar. E aí, por isso, ela tá coçando o olho. Então, primeira coisa, tá coçando muito o olho, tem que descobrir a causa. E aí, sim, vai tratar de acordo com a causa. Porque uma coisa que a gente vê muito quando a criança coça o olho é a criança chegar no consultório. Eu acho que essa semana tiveram vários casos assim. Veio com a consequência do coçar. Não porque tá coçando. Tanto que eu pergunto, ele coça os olhos? Eita, doutora, coça. Então, a consequência, ter sol, tá? Muito ter sol, chega a chegar demais. Ter sol no olho, tem muito ter sol, olhos vermelhos, lacrimejando. Então, vem porque tá desse jeito e não porque tá coçando. Então, porque já chegou ao ponto de prejudicar, né? E aí, eu que chego a perguntar, mas ele não coça, não? Eita, coça. Ah, coça, coça. Né? Então, a gente tem que levar quando coça. Para evitar levar quando o problema já está instalado. A prevenção sempre é o melhor remédio, sempre. né?
Sempre. Inclusive, eu vou levar minha filha que está coçando o olho. Mas olha só, eu queria entender também essas crianças, as primeiras pequenas, que eu acho muito, que usam os óculos, aqueles óculos que eu não sei exatamente se é miopia, mas são os óculos que de plásticozinho aqui que a criança coloca. Como é que essa mãe faz? E tem que ficar com o óculos sempre para fazer tudo, né? Que realmente não enxerga bem desde de novinha. E tem esses cuidados que a gente tem que ter com a criança, né? Eu tenho algumas amigas que têm crianças assim. E eu vejo a dificuldade delas, mesmo a criança acostumada com óculos, e não podem colocar a lente de contato, ainda é muito nova, também não parece que não estabilizou. Para poder fazer cirurgia, a criança é muito nova. Como é que essa mãe faz para poder o dia a dia ficar um pouquinho mais ali habitual para as duas? A gente acha que usar óculos é só por causa de um grau que você precisa para enxergar. Né? Então, viraliza muito esses vídeos de colocar o óculos no olho da criança e a criança Isso, Muitas vezes os pais ficam esperando essa reação. Ficam esperando. Doutora, eu coloquei, mas ela nem fez assim, sabe? Eu digo, porque aquilo ali é um caso especial. São crianças que têm graus altíssimos, ou se operaram de catarata congênita. E quando você coloca o óculos, realmente a vida nasce para ela, tá? Mas os óculos, ele pode ser usado só para poder tratar um estrabismo. A criança enxerga bem. Os óculos podem ser usados como uma medida de proteção em criancinha que tem um olhinho só. Eu uso para poder proteger de um acidente no outro olho. Então, existem utilidades diferentes, né? Só que, realmente, usar óculos numa criança pequena não é algo tão... A gente que é adulto, às vezes, não quer usar, mas a criança é diferente, tá? Grauzinho de 0,25, 0,50, aquele grauzinho pouco que a gente fica fazendo questão quando é adulto, não vai fazer diferença na vida de uma criança. Mas quando a criança precisa dos óculos, tá? Se a armação for bem indicada, for bem corretamente orientada, ela vai pedir. E, às vezes, é uma coisa que angustia os pais. Doutora, ela pede para botar o óculos. Eu digo, que bom que ela pede para botar os óculos, mas ela não consegue ficar mais sem os óculos. Eu fiz, ela consegue. Só que ela agora, quando coloca, ela vê que é diferente. Então, ela quer. A diferença da criança para o adulto é que a gente, mesmo sabendo que está ruim, a gente quer ir para o casamento sem os óculos. Não é? Exatamente. Mesmo não enxergando ninguém, mesmo alguém acenando e você fala, quem é? É isso aí. A criança não, a criança ela diz, me dê o óculos, eu vou assim porque eu não enxergo sem ele direito. Né? Então, isso não é uma coisa ruim. Tá? Então, o óculos, quando ele for bem ajustadinho, bem colocadinho, então, a única ressalva que eu faço é quando é para esporte, tá? Porque os óculos, quando o esporte com bola, né? E hoje em dia a gente tem uma evolução muito grande em relação a antigamente. Antigamente, uma pessoa que imagina uma criança com um grau muito alto que tem que fazer natação, tá? Ela não chega embaixo da piscina. Não enxerga. Eu tenho alguns, assim, que passaram por essa etapa, até o que acontece hoje em dia. Já existem óculos de natação que você pode botar o grau. Né? Então, você poder fazer natação enxergando o fundo da piscina é a melhor coisa do mundo. Digo por mim. Caramba, que é da natação. E você poder enxergar o fundo da piscina. Não sabia que existia isso. Existe. Então, é a melhor coisa. Você quer, sei lá, dar uma virada para voltar rápido e você... Será que tá chegando? Eu não sei. Né? Então, assim, hoje em dia já tem óculos de natação, de mergulho, que você pode colocar o grau dessa criança. Que legal, não sabia disso. Então, óculos para esportes com bola. Uma armação convencional, na hora que a bola bate na armação, a armação vira um instrumento cortante. E ela corta o supercílio da criança. Bateu a bola, bateu na armação e corta. Então, existem óculos também para a prática de esportes, que ele é todo revestido por dentro, por baixo, como fosse uma espécie de um EVA. E aí, na hora que bate, ele não machuca. Eu digo por mim, meu filho é goleiro de handebol. A filha de handebol. Já levou muita bolada na cara. Então, assim, ele tem que usar um óculos específico, entendeu? Porque na hora que levou muita bolada, realmente aí você, mesmo levando a bolada, não acontece absolutamente nada. É só um impacto e tchau. E uma coisa engraçada que aí eu vou pegar o gancho do papai e da mamãe que adora jogar tênis, né? E beach tênis. Sim. Que agora está uma febre, todo mundo. Porque a bola do beach tênis e a bola do tênis, ela é exatamente encaixável aqui no olho da gente. Tá? Então, ela encaixa bonitinho. E ela, quanto menor a bola, maior a velocidade dela. Então, ela vem numa velocidade muito grande e encaixa no olho. Então, já tive realmente vários casos de descolamento de retina e tudo por conta dessa bolada, exatamente no olho. Então, esses óculos de proteção, para jogar, para fazer um esporte com bola, ele é importante para a criança
E para o papai e para a mamãe também. Papai e para a mamãe, porque, né? Porque isso ajuda muito. Isso é prevenção, mais uma vez, é prevenção. Trabalhar com prevenção, né? Isso. Eu acho que como essa questão da visão realmente é muito silencioso, né? E a gente não tem realmente muito um traquejo para entender ali, até porque, como você falou, é silencioso, não dá para perceber. O que a gente está entendendo hoje aqui que a prevenção, ela é extremamente primordial para poder a sua criança viver de uma forma... Eu queria até, assim, parabenizar, sabe, Camila, assim, porque eu acho que se fala muito pouco mesmo, assim, sobre a parte oftalmológica. A gente, quando vê um oftalmologista, a gente pensa na catarata, no glaucoma, né? Se eu preciso de óculos. Então, é muito comum, eu não tenho nada. Meu marido não tem nada. Meu filho também não tem nada, brinca com a formiguinha no chão e tal. Então, e a gente não fala a importância, né, que é, né, a tristeza que eu vejo no consultório quando eu pego um adulto que, depois de adulto, que, por exemplo, foi coçar o olho e quando coçou o olho, percebeu que o outro olho que estava aberto não via. Nem ele sabia. Né? Então, assim, eu fui fazer exame para tirar a carteira de motorista. Eu não consegui ver pelo esse outro olho, eu nem sabia. Muito comum isso. Então, isso tem sido muito, muito comum, muito recorrente. E, assim, a gente acha que porque a gente está vendo tudo, nossos filhos também vão ser como a gente. Né, e vão enxergar tudo. E, assim, realmente se fala muito pouco desses óculos de esporte, se fala muito pouco do que pode ser feito em casa, na escola, né, e realmente tem sido, insistentemente, uma luta minha para levar informação para que as pessoas... Porque a gente só consegue combater as coisas com informação. Exatamente. Se eu não sei, eu não procuro. Exatamente. Né? E, assim... Os pediatras, né, falando de oftalmopediatria, é o nosso maior aliado. É um médico de confiança da família. É para quem eu levo meu filho desde a hora que ele nasceu. É uma das primeiras pessoas viu antes da gente. É verdade. É um vínculo que você gera. Muitas vezes o pediatra é o mesmo pediatra que pegou na maternidade. Ele viu muitas vezes os filhos antes da gente, que é mãe. Né? Então, assim, o vínculo é muito grande. O que o pediatra falar, a mãe vai acatar. E se você ama um café assim como eu, você precisa experimentar o Café Próspero. A gente está lançando agora um desconto de 10% para as 10 primeiras pessoas que derem um oi lá no Café Próspero com a seguinte frase: Nalu Próspero. Você vai ganhar 10% de desconto em cima de produtos ou kits a partir de R$40. Corre porque é limitado. Então, é importante que o pediatra seja um grande aliado nesse processo de informação e de realmente... eu vi uma vez uma pediatra falando que antigamente a consulta de pediatria era pesar, medir e passar as vitaminas que precisavam. Ela mudou muito, eles falando. Mudou muito, Então, hoje em dia, a pediatria não é mais isso, nem pode ser mais isso. A pediatria, a gente gasta mais tempo conversando do que examinando. Ela precisa ser uma fonte de informação, né? E a gente tem excelentes pediatras aqui em Maceió que têm feito já esse trabalho de orientar, de dizer, às vezes os pais chegam e falam assim, eu não sei porque eu vim porque o pediatra mandou. Né? Então, isso não percebo nada, mas o pediatra disse, cadê? Foi? E cobra, foi. Né? Então, assim, o pediatra é um grande aliado nesse processo de descoberta, de orientação, de informação, sabe? Então, essa parceria é muito importante. Muito legal você falar isso, porque realmente é um trabalho em equipe, né? E tem que ver isso, porque é muito legal esse gancho, porque assim que você vai, numa das primeiras consultas, com o pediatra, se ele tiver esse olhar mais profundo, realmente, de agir com o oftalmopediatra, de encaminhar, né, de ver, de mostrar a importância, porque realmente a mãe, ela vai ali, se ela confiou, se teve um imprint ali com o pediatra, ele vai falar, ela vai fazer. E se for aquele cara que não vê muita relevância nisso, né, tem não sei, uma forma de atender mais antiga, né, porque é antiga, às vezes a criança está com alguma coisa, ele pode até perceber ou nem dar ali o suporte, né, que a mãe precisa e não fala nada para essa mãe, ela não leva, enfim, fica assim mesmo, aquela forma silenciosa como a gente falou aqui. E para finalizar, eu queria que você me falasse assim, quais são as principais doenças? Eu acho que a gente já falou um pouquinho mais, mas assim, se você pudesse resumir, as principais doenças que você está vendo hoje nas crianças e como é que a gente pode fazer para
diminuir isso, reduzir isso? Como é que a gente pode elaborar essa saúde, né, visual? Eu vou começar pela necessidade de óculos, que ela é universal, né? Então, o que a gente mais faz dentro da oftalmopediatria é ver que a criança precisa de óculos, né? Eu acho que quem é mãe de crianças um pouco mais velhas, digamos, não vou nem falando tão mais velha, mas ela pode ver dentro da sala do seu filho, que antigamente a gente tinha a criança de óculos. Hoje em dia, são muitas outras crianças de óculos. É verdade. Né? Então, não é só porque a criança... A quantidade de doenças oftalmológicas aumentaram, não, talvez o acesso à consulta e ao diagnóstico precoce também fez aparecer mais a necessidade da prescrição precoce. Né? Então, óculos, né, por miopia, astigmatismo e hipermetropia. Então, isso também é o que mais acontece. As alergias oculares. Então, criança que tem rinite, hoje em dia também aumentou a quantidade de crianças alérgicas, né? Crianças vivem mais numa bolha, vão menos para o chão, vão menos para a rua, vão menos... Então, a imunidade é um pouco diferente. Filhos de pais alérgicos, crianças alérgicas, e aí vão ter alergia ocular também. Então, vão coçar, os olhinhos vão parecer que estão com conjuntivite, vão ficar vermelhos, irritados frequentemente. Né? A criança que tem o olho seco. E é engraçado que, por ela ter o olho seco, ela não sabe o que ela está sentindo. Então, ela pisca com frequência. Então, é um piscar muito frequente. Ou esfregar, mas ela pisca ou lacrimeja. Mas se está com o olho seco, por que lacrimeja? Né? O lacrimejamento, ele é uma reação de defesa do olho. Eu vou produzir mais lágrimas porque meu olho está muito seco. Né? Então, ela lacrimeja com muita facilidade. E o desempenho escolar. Então, se a gente percebe que tem algo errado, que a criança não tá com dificuldade de copiar, que ela está com dificuldade de escrever, está subindo, descendo, a letra é grande misturada com a pequena, sabe? Não escreve na linha, pinta fora do quadrado, cai muito, tropeça muito, né? Isso pode ser indício de alguma outra coisa que está acontecendo. De mais rotineiro, realmente, são os óculos, as alergias oculares, a presença de terçóis, isso tem aparecido muito. Glaucoma infantil, catarata infantil são muito raros, tá? Mas essa estrabismo talvez seja, hoje em dia, com o boom do celular, outro problema. Né? A gente tem visto, a gente chama de estrabismo provocado pelos eletrônicos. Então, já precisei operar alguns pacientes por causa disso. Meu Criança Deus. que eu acompanhava desde pequenininha nunca teve nada. Depois da pandemia, apareceu um desvio. Né? E, então, o tempo de tela perto também pode puxar o olho para dentro e desvia o olhinho. Tá? Então, o estrabismo, ele não pode ser esperado. O estrabismo tem que ser tratado desde muito cedo. Tá? Então, o estrabismo, precisar de óculos, alergia ocular, a presença de terçóis, né? Esses são os mais comuns. E aí, como eu previno? Como eu sei? Eu tenho que avaliar. A única parte que eu não consigo saber ou intervir é na parte escolar. Então, os pais é que têm que saber, junto da escola. Os professores, por favor, deem um feedback para os pais, dizendo, tá tudo aqui, não tá... Né? Porque eu pergunto muitas vezes, o professor não falou nada para você, não disse nada. Não será que ele não percebeu? Né? E, como é que se diz? E na parte de casa, é levar, mesmo que você não perceba nada. Se você fizer isso, você já está cobrindo aí uma chance grande de descobrir algo muito cedo ou tratar algo muito cedo no seu filho. Acho que o maior aprendizado hoje com relação à oftalmopediatria, na visão do seu filho, da sua filha, é a prevenção, né, doutora? Com certeza. E, para finalizar esse bate-papo delicioso aqui, queria que você deixasse uma frase para essas mães, essas mulheres, esses pais que estão aí com seus pequenos, que agora, acredito, que estão já acordando para o profissional da oftalmopediatria. Eu queria falar, assim, que mamãe e papai, eu sei que a visão, ela é um dos nossos principais órgãos do sentido. A gente tem vários, mas a visão, a gente capta 90% do mundo externo, é onde a gente aprende. Um bebê, ele aprende por imitação. Ele aprende vendo você. Então, e se você não conseguir, porque a gente sabe que tem muitos casos que não conseguem estar levando para um oftalmopediatra tão frequentemente, ou não conseguem, inclusive, tão rápido essa consulta, leve o quanto você puder, o quanto antes. Se o seu filho já tem 1 aninho, 1 ano e meio, 2 anos, leve o seu filho antes, o quanto antes para fazer uma consulta oftalmológica completa. E se você perceber, já fez uma consulta, está tudo bem, mas se você perceber
alguns sinais de alerta, que a gente chama aquele bebezinho que você tá mamando, olhando para você, que era para olhar para você, mas ele não olha. Ele olha para o nada, ele não fixa em você, ele não sorri quando você sorri. O olhinho balança, o olhinho fica, parece estar perdido. Não espera, será que ele vai crescer? Quando ele crescer, ele vai focar melhor. Não. Esses são sinais de alerta que dá urgência oftalmológica. A gente diz que tem que levar o quanto antes, tá? Então, se o olhinho mudou a coloração por alguma razão, o que é branco não está branco, o que é pretinho, não era para estar pretinho, está de outra cor, está branquinho, também é um sinal de alerta de que tem algo muito errado. Quando a gente fala de prevenção, de levar antes, é para evitar problemas. Mas existe aquele sinal de alerta que diz, não dá para esperar daqui a 3 meses uma consulta, tem que ser agora. Que é, não olha para você, não fixa, não presta atenção, mesmo que seu filho tenha TEA. Que a gente sabe que o contato visual é diferente. É mais um motivo para prestar atenção se ele fixa num objeto que ele gosta, no hiperfoco dele, ou ele nunca presta atenção. O olhinho está mudando de cor, está ficando vermelho, irritado ou branco. Também é um sinal de alerta para levar o mais rápido possível. Arrasou, meu amor. Aqui todo mundo aqui teve uma aula. Eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada a você. Você parar seu tempo aqui e aceitar o convite. Obrigada a você. Eu sempre à tenho disposição. certeza que foi, assim, maravilhoso. E eu tenho certeza que eu aprendi demais. E muitas mães, muitos pais vão ter um olhar diferenciado para a oftalmopediatria, para a visão dos seus filhos. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Camila. É isso, gente. Muito obrigada por assistir mais um episódio do Nalu Podcast.